E aí, pessoal? De volta ao Fé em Letras para mais um mergulho profundo. Dessa vez, a gente vai desvendar os segredos da Bíblia com um guia incrível. Entendes o que lhes? Esse livro do Gordon D. Fee e do Douglas Stewart é tipo um mapa para encontrar os tesouros onde diz na palavra, sabe? É verdade. Uma bússola para a gente não se perder nos mares da interpretação. Exato. E para nos guiar nessa expedição, temos aqui um expert no assunto que manja tudo de entendes o que lhes. Bem. Mas antes de começar, já sabe, né? Dá aquele like esperto e se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nadinha. E compartilha esse mergulho com a galera e deixa nos comentários sugestões de livros que você quer que a gente explore. Isso aí. A sua participação é super importante pra gente. Agora sim, vamos começar. Entendes o que lês? É tipo a Bíblia da interpretação bíblica, né? O que faz ser tão especial assim? Ele é especial porque explica de um jeito simples e fácil de entender como a gente deve ler a Bíblia, levando em conta os diferentes tipos de escrita que ela tem. Tipos de escrita. Você quer dizer os gêneros literários? Isso. Parece uma coisa boba, mas faz toda a diferença na hora de entender o que o texto quer dizer. Puxa, verdade. Mas me explica melhor, por que essa diferença é tão importante? Imagina só você ler uma carta de amor como se fosse um manual de instruções. Ia ser meio estranho, né? Ia dar ruim. Pois é. A mesma coisa acontece com a Bíblia. Cada parte dela tem um jeito próprio de ser lida. Tipo, usar a ferramenta certa para cada tipo de texto, né? Exatamente. Hum. É como ter um kit de ferramentas completo. Entendes o que lês. Ensina a gente a usar cada ferramenta da maneira certa. Então quer dizer que salmos, por exemplo, devem ser lidos como poemas, as epístolas como cartas e as narrativas. Bom, como narrativas, né? Isso aí. Cada gênero tem suas características, seu estilo, sua forma de comunicar. E Entende o daqui, Sass, nos ajuda a fazer essa leitura direitinho, sem cair em interpretações erradas, né? Sim, o livro nos mostra como chegar ao verdadeiro significado do texto, sem inventar moda. E como a gente faz isso? Aí entra a exegese, que é basicamente um processo para descobrir o significado original do texto bíblico. Exegese. E essa palavra parece complicada, muita gente pode se assustar com ela. Mas calma, entendes o que leis? Descomplica tudo. Ele mostra que a exegese não é nenhum bicho de sete cabeças que qualquer pessoa pode fazer. Ufa, que bom. Então me explica, como funciona essa tal de exegese? É como montar um quebra-cabeça. Primeiro, a gente precisa entender o contexto histórico do livro que estamos estudando. Tipo, viajar no tempo e entender como era a vida na época em que o livro foi escrito. Exatamente. Conhecer a cultura, os costumes, os problemas da época. Isso ajuda muito a entender a mensagem do texto. Faz sentido. É como assistir um filme de época, né? Para entender a história, a gente precisa conhecer o contexto histórico, os figurinos, a linguagem da época. Perfeito. E depois de mergulhar no contexto histórico, o próximo passo é analisar a estrutura do texto, a linha de pensamento do autor. Tipo, identificar as partes principais do texto e como elas se conectam. Isso. É como desvendar o mapa da história. E a última peça do quebra-cabeça seria descobrir o significado original do texto, certo? Exatamente. É nesse ponto que a gente busca entender a mensagem que o autor queria passar para os seus leitores lá naquela época. Entendi. E não entendes o que lês. Dá exemplos práticos para a gente entender melhor como funciona essa exegese na prática. Sim, vários. Um deles é a análise de Filipenses 1.27 2.8, que mostra como a exegese pode ser aplicada num texto específico. Show! E para quem quiser se aprofundar mais ainda, o livro tem mais alguma dica. Tem sim. Ele indica uma lista de comentários bíblicos que são super confiáveis e que podem ajudar a gente a entender melhor a Bíblia. Olha só que legal. Esses comentários são como um guia turístico, né? Ajudam a gente a entender os pontos turísticos da Bíblia. É uma ótima analogia. Eles nos dão informações valiosas sobre o contexto histórico, a cultura, a linguagem da época e nos ajudam a interpretar o texto de forma mais precisa. Gente, quanta informação legal. E a gente vai desvendar cada detalhe de Entendes o que lês nesse episódio. Preparem-se para uma viagem incrível pelos diferentes tipos de escrita da Bíblia. E aí, pronto para desvendar os mistérios das narrativas bíblicas. Opa, adoro uma boa história. Me fala mais sobre elas. As narrativas são como um rio que atravessa a Bíblia, sabe? Levando a gente para paisagens incríveis e contando a história de Deus e do seu povo. E elas têm esse poder de nos transportar para dentro da história, né? É como se a gente estivesse lá vivendo cada momento. Exatamente. E entenda o que lês. Nos ajuda a navegar nesse rio, a entender a correnteza, os afluentes e a encontrar as pérolas preciosas que se escondem nele. Uma dessas pérolas é o livro de Ruth, né? Que os autores usam como exemplo para mostrar como a narrativa hebraica funciona. Isso. Ruth é um exemplo perfeito. Uma história curtinha, mas cheia de detalhes e significados. É verdade.
E o mais interessante é que Deus não é mencionado diretamente na história, mas a gente sente a presença dele em cada detalhe. Pois é. A gente percebe a ação dele na vida dos personagens, guiando os passos deles. É como se ele estivesse nos bastidores orquestrando tudo. E a conversão de Ruth à fé no Deus de Israel é um dos pontos mais emocionantes da história, né? Mesmo sem ser mencionada diretamente, a gente vê essa transformação através das ações e palavras dela. Sim. Quando ela decide seguir Noemi e falar, Deus será o meu Deus e teu povo será o meu povo. Que forte, né? Muito forte. Uma declaração de fé e de compromisso com o Deus de Israel. A história de Ruth nos ensina muito sobre fidelidade, bondade e amor ao próximo. É verdade. A atitude de Boaz, acolhendo Ruth e Noemi, protegendo e cuidando delas, é um exemplo incrível pra gente. Sem dúvida. E depois de navegar pelas águas profundas das narrativas, entendes o que leis. Nos convida a explorar as epístolas. As cartas do Novo Testamento, uma viagem no tempo para entender a vida das primeiras comunidades cristãs. É essa aí. E o livro nos ensina a ler essas cartas com os olhos do século XXI, entendendo o contexto histórico e os desafios de interpretação. E como a gente aplica esses ensinamentos na nossa vida hoje, né? Exato. Uma coisa que me chamou a atenção no livro foi a diferença entre cartas e epístolas. Interessante. Qual a diferença? As cartas eram mais pessoais e informais, enquanto as epístolas eram mais formais, escritas para um público maior. Ah, entendi. E elas tratavam de temas importantes para a vida da igreja, né? Teologia, prática. Isso. E para mostrar os desafios de interpretar as epístolas, os autores usam em Coríntios como exemplo. É mesmo. Eles falam sobre o papel da mulher na igreja, os dons espirituais e como a gente aplica esses ensinamentos hoje em dia. E entendes o que leis? Nos alerta para não interpretar as epístolas ao pé da letra fora do contexto histórico e cultural. Senão a gente pode acabar tirando conclusões erradas e até perigosas. É fundamental entender o contexto, a intenção do autor, o público original, para interpretar corretamente. E falando em mensagens poderosas, chegamos aos evangelhos, o coração do Novo Testamento. Os evangelhos são como um prisma, sabe? Mostrando a luz de Cristo em diferentes ângulos, cada evangelho com sua ênfase, seu estilo, seu público. E entendes do que leis? Nos ajuda a apreciar a beleza e a complexidade desses relatos, entendendo as diferenças e nuances entre eles. Sim, e o livro destaca a importância de pensar horizontalmente e verticalmente ao ler os evangelhos. Pensar horizontalmente e verticalmente. Me explica isso. Pensar horizontalmente é comparar os 4 evangelhos, vendo as semelhanças e diferenças, como se fossem diferentes testemunhas do mesmo evento. E verticalmente. É mergulhar no contexto histórico e teológico de cada evangelho, entender a mensagem que o autor queria passar para o seu público. É como se tivéssemos 4 peças de um quebra-cabeça. Cada evangelho com perspectiva única. Exato. E entendes o que lês. Mostra que as aparentes contradições entre os evangelhos, como a história da figueira amaldiçoada. Ah, essa história sempre me deixou com dúvidas. Pois é, essas aparentes contradições se explicam quando a gente considera o contexto e a ênfase de cada autor. Nossa, essa parte do livro me abriu a mente. Muitas dúvidas sobre os evangelhos simplesmente sumiram. E essa é a beleza de entendes o que lês. O livro nos ajuda a desvendar os mistérios da palavra, a superar as dificuldades e a encontrar as riquezas que se escondem em cada página. E por falar em mistérios, que tal desvendamos os enigmas das parábolas? As parábolas são como sementes, sabe? Que precisam ser cultivadas com cuidado para germinar e dar frutos. E entendes o que leis? Nos dá as ferramentas para cultivar essas sementes, né? Isso. O livro mostra que as parábolas não são apenas historinhas bonitinhas com moral no final. Elas são convites para a gente refletir, questionar e mudar. É verdade. Jesus usava as parábolas para desafiar as crenças e valores da galera, para confrontar com a verdade e levar a uma mudança de vida. E para mostrar a riqueza das parábolas, os autores analisam a parábola do bom samaritano. Que legal. Lembro dessa parábola. Jesus usa essa história para desafiar a visão limitada do mestre da lei sobre o amor ao próximo. Uma parábola que nos ensina a amar incondicionalmente, a quebrar barreiras de preconceito e estender a mão a quem precisa, sem julgar. Uma mensagem poderosa e atemporal. E depois de explorar as parábolas, entendes o que lês. Nos leva para um terreno que muita gente acha meio chato. A lei. A lei às vezes é vista como um monte de regras e proibições, né? Algo distante da nossa realidade. Mas entendes o que lês mostra que a lei é muito mais que isso. É verdade. Ela é como um espelho que reflete o caráter de Deus. Exatamente. Seus valores, sua justiça, seu amor. A lei revela quem Deus é e qual o plano dele para a humanidade. Os autores lembram que a lei era uma aliança entre Deus e o povo de Israel. Deus abençoava e protegia. E o povo se comprometia a obedecer os mandamentos. E as punições que a gente vê na lei que hoje em dia
Parecem meio pesadas. Elas mostravam as consequências da desobediência e a necessidade de arrependimento. E mesmo que a lei não se aplique diretamente a nós hoje, ela ainda ensina muito sobre Deus. Para ilustrar isso, entendes o que lês? Analisa a lei da escravidão em Deuteronômio. Nossa, que interessante. O livro mostra como podemos aprender sobre a justiça e a compaixão de Deus, mesmo em leis que parecem distantes da nossa realidade. É incrível como a lei, escrita há tanto tempo, ainda tem lições valiosas para nós. E entendes o que leis nos ajuda a enxergar a lei com novos olhos e a entender sua importância para a nossa vida cristã. E falando em lições valiosas, vamos mergulhar no mundo dos profetas. Esses caras que muita gente não entende direito, às vezes até teme. Os profetas eram como vigias, sabe? Alertando o povo sobre os perigos, denunciando a injustiça, anunciando a esperança da restauração. A voz de Deus no meio do povo, chamando ao arrependimento, à fidelidade, à justiça. E entendes o que lês nos ajuda a entender a linguagem, o contexto e a mensagem dos profetas. É verdade. O livro mostra a importância de entender o profeta como um mediador da aliança. Representando Deus diante do povo e o povo diante de Deus. Lembra que os autores explicam como a gente deve ler os livros proféticos? Pensar em oráculos, identificando as diferentes unidades de pensamento como se fosse um código secreto. Cada oráculo é uma peça para entender a mensagem completa. Isso. E entendes o que lês? Ensina a gente a identificar os diferentes tipos de oráculos. Os de juízos, de salvação, os de lamentação. Cada um com sua estrutura, linguagem e propósito. Mas é importante lembrar que não podemos interpretar os profetas ao pé da letra, né? Sim, é preciso entender o contexto histórico, os desafios do povo, a mensagem que o profeta queria passar. E entendes o que leis. Nos dá as ferramentas para fazer essa leitura crítica, extraindo o verdadeiro significado da mensagem profética. E depois dessa imersão na mensagem profética, vamos relaxar um pouco no Jardim dos Salmos. Um lugar cheio de emoção e espiritualidade. Ah, os Salmos, um bálsamo para a alma. Conforto na tristeza, inspiração na alegria, guia nos caminhos da vida. E entendes o que lês nos ajuda a apreciar a beleza e profundidade dos Salmos. Entendendo a estrutura, a linguagem poética e como eles nos ensinam a nos conectar com Deus de forma autêntica. Os autores mostram a variedade de salmos que existem, né? Os de lamentação, os de louvor, de ação de graças. Os salmos reais, os de sabedoria. É como uma paleta de cores. Cada cor uma emoção, uma experiência, uma forma de se conectar com Deus. E entendes o que é isso? Nos ensina a identificar essas cores, a entender a linguagem poética e aplicar as mensagens dos salmos na nossa vida. Os salmos nos convidam a ser sinceros com Deus, abrir nosso coração sem medo, confiando no amor e na fidelidade dele. E por falar em sabedoria, vamos explorar a literatura sapiencial. Provérbios, Jó, Eclesiastes, Cantares. Cada livro com uma perspectiva única sobre a vida, os desafios e a busca pela sabedoria. E entendes o que é isso? Nos guia nesse labirinto, mostrando os caminhos certos, os perigos e as recompensas de uma vida que agrada a Deus. O livro nos alerta para não interpretar a literatura sapiencial ao pé da letra, fora de contexto. Os provérbios, por exemplo, não são promessas, mas princípios que precisam ser aplicados com sabedoria. É como um mapa que a gente precisa saber ler direitinho para não se perder. E entendes o que é isso? Nos dá as ferramentas para fazer essa leitura crítica, extraindo a sabedoria e aplicando os ensinamentos na nossa vida. E para finalizar nossa aventura literária, vamos mergulhar no Apocalipse. Um livro que muita gente acha complicado, cheio de mistérios. É como um caleidoscópio, né? Com cores vibrantes, imagens em constante mudança, uma viagem no tempo e na eternidade. E entendes o que Loshes nos dá as ferramentas para decifrar o código do Apocalipse. Entender a linguagem, o contexto histórico, a mensagem central. Os autores mostram que o Apocalipse mistura elementos apocalípticos, proféticos e epistolares. Uma obra única e complexa. E eles alertam para a gente não interpretar de forma literal ou sensacionalista. Sabe que os autores explicam a diferença entre o apocaliptismo judaico e o apocalipse de João? João não está escrevendo para um futuro distante, mas para as igrejas da época dele, que sofriam perseguição. E a mensagem do apocalipse não é de terror, mas de esperança. Deus está no controle e no final, o bem vencerá. O livro nos chama a perseverar na fé, confiar em Deus e manter a esperança acesa, mesmo nas dificuldades. Uma mensagem poderosa e encorajadora. E entendes o que leis? Nos equipa para entender o Apocalipse e extrair seus tesouros de sabedoria e esperança. Ufa, é muita informação. Mas entendes o que leis? Não é um livro para ler só uma vez e deixar na estante, né? Não mesmo. Ele é um manual para consultar sempre. Tipo um mapa para a gente se guiar pelas escrituras e descobrir novas paisagens, novos tesouros. E para quem quer se aprofundar mais ainda, o livro dá uma lista completa de comentários bíblicos confiáveis. É
como se fosse um guia turístico, sabe? Indicando os melhores pontos para visitar em cada parte da Bíblia. E esses comentários são tipo professores particulares, né? Nos dando informações extras e nos ajudando a entender melhor cada texto. Exato. E para finalizar nosso mergulho em Entende o que Lês, queria te perguntar, qual gênero literário da Bíblia mais te fascina? Ah, que pergunta difícil. Cada gênero tem sua beleza, seu charme. Mas acho que as narrativas me encantam de um jeito especial. Sério, o que te fascina nelas? Elas me transportam para dentro da história, sabe? Me fazem sentir as emoções dos personagens, me ensinam com as experiências deles. É como se eu estivesse lá vivendo tudo junto com eles. Entendo. Yeah. As narrativas têm esse poder mesmo de nos conectar com a história de um jeito único. E você? Qual gênero te cativa mais? Acho que os salmos me tocam de uma forma especial. Eles expressam a alma humana em toda a sua intensidade, sabe? Alegria, tristeza, gratidão, dúvida, esperança, tudo ali exposto diante de Deus. Que legal, são realmente poderosos. A gente encontra neles a linguagem da alma em diálogo com Deus. É emocionante. E Entendes o que Lês nos ajuda a apreciar a beleza de cada gênero, a entender a mensagem de cada um e a extrair o máximo proveito da leitura. Com certeza. Entendes o que leis? É um convite para uma aventura incrível pelas páginas da Bíblia. Uma jornada de descoberta, aprendizado e transformação. É isso aí. E essa jornada continua, né? Sempre tem algo novo para aprender, para descobrir. É verdade. A Bíblia é um livro inesgotável. E a gente espera que esse mergulho tenha te inspirado a explorar ainda mais as Escrituras. E a se aprofundar no estudo da palavra com as ferramentas certas e com o coração aberto para ouvir a voz de Deus. E você, querido ouvinte, qual gênero literário da Bíblia te chama mais atenção? Conta pra gente nos comentários. E não esquece de dar aquele like esperto, se inscrever no canal Fé em Letras, ativar as notificações e compartilhar esse episódio com a galera. Sua participação é muito importante para a gente. Esperamos que você tenha gostado desse mergulho profundo em Entendes o que Lês. Continue explorando a fé através das letras e até a próxima. Valeu!